William Bonner conta curiosidades do Jornal Nacional, sua trajetória como apresentador, entre outras coisas. William Bonner, obrigado pela vinda, pela participação. É um prazer. Tão raro de acontecer. Depois de muito tempo, finalmente. Pois é, depois de 25 anos. Mais ou Quase menos. 25 anos. Não, eu estava lembrando com você. Eu participei 2 vezes do programa. A primeira, já há mais de 20 anos, só nós dois, né? Por algum motivo eu vim a São Paulo para fazer um trabalho, você me chamou e me entrevistou. Não tinha plateia. E na segunda vez também sem plateia, porque foi na pandemia, né? Então, para mim, eu estou nervoso, viu, gente? Muito. Mas, na verdade, é a terceira vez. Eu tive a oportunidade de encontrar você ainda com a Fátima na bancada do Jornal Nacional. Você foi lá. Sim, Você sim. foi lá quando o Jornal Nacional estava fazendo 45, 40 anos. Gente, eu estou há tanto tempo no Jornal Nacional. O JN já tem 50, nós estamos, vai fazer. Não consigo te Ele ajudar. já fez 55 anos, está entrando no 56º ano de vida. Mas aquela fitinha do meu crachá, que infelizmente eu não trouxe, eu mostrei no Fantástico na semana passada. A fitinha do crachá está assim, JN 35 anos. Porque isso é uma relíquia que eu guardei naquela época. Sim, Você imagina quanto tempo eu estou fazendo esse negócio. O Bonner está sendo a voz de um dos clipes, e não é por acaso que ele é a voz, não só por ter essa voz, mas também porque ele tem uma representatividade. Tipo de coisa. Então vamos ver se o Bonner sabe a timeline, assim, as comemorações desse ano. É assim, há 100 anos começou a conexão da Globo, que a gente entende, com os brasileiros. Como? Por meio do jornal O Globo, 100 anos. Há 80 anos, essa conexão passou a ser feita também por rádio, com a Rádio Globo. Há 60 anos, a televisão, a TV Globo, surgiu. Imagina, Dr. Roberto Marinho tinha, na época, acho que 60 anos de idade, quando teve a ideia de montar a Globo, de criar essa potência que é a TV Globo. Mas, depois da TV Globo, a gente teve ainda também o surgimento da Globo.com, o surgimento do jornal Valor Econômico, que é voltado para a economia, e, por fim, agora, 10 anos de Globoplay, onde a gente vê a Globo toda, ela está toda lá dentro. Então, se você considerar a história inteira, essa conexão da Globo com o Brasil, que é tão forte, produzindo cultura nacional, divulgando o Brasil para o exterior, nossas novelas em outros países. Uma vez eu passei uma situação engraçadíssima na Croácia, estava passando a Avenida Brasil, arrancaram o celular da minha mão porque eu tinha feito selfie. O tio Tiete tinha feito o selfie com todo o pessoal da Avenida Brasil no Melhores do Ano. E aí a garçonete lá estava dizendo que eles viam a novela, sabia que eu era brasileiro. Eu puxei o celular e falei, agora eu vou ganhar aqui, né? E comecei a mostrar as fotos. Ela foi ficando completamente alucinada até aparecer o Cauã. Ela, Jorginho, arrancou meu celular da mão e fugiu com o meu celular para mostrar para o pessoal. Essa conexão que a gente tem tão presente pela TV Globo, mas que está na rádio, está nos jornais, ela está fazendo 100 anos e esse é o motivo da celebração esse ano. Ótimo. A gente vai falar mais aqui. Ô Bonner, você foi o primeiro no Jornal Nacional a não ser só um leitor, não é? Das informações. A gente teve esse privilégio de ter o Cid Moreira, o Chapelin, não é? Como foi essa transição no sentido de falar assim, agora eu vou ler aquilo que eu também apurei ou que minha equipe apurou? O Cid, o Sérgio, o Léo Batista, querido, o Wilton Gomes, eles eram jornalistas também. A diferença é que eles não atuavam nos bastidores do Jornal Nacional, né? Quando eu entrei com a Lilian Vitfib, em 96, havia uma intenção de fazer com que os apresentadores do telejornal tivessem um papel nos bastidores na feitura do produto. Foi a Lilian, depois a Fátima Bernardes, depois a Patrícia Poeta e a Renata Vasconcelos, já há 10, quase 11 anos. Todos têm uma atividade editorial para o jornal. Eu não sei se para o público muda. Eu acho que muda muito para a equipe. A equipe se sente mais um time e não apenas tendo lá na ponta
duas pessoas que vão levar ao público o trabalho desse time. Então é uma sensação de equipe mais legal. Mas eu não posso perder a oportunidade de render a minha homenagem a esses gigantes da profissão que construíram o Jornal Nacional. O JN é o que é porque teve lá a Cid com Milton Gomes, com Sérgio Chapelin e o queridíssimo Léo Batista aos sábados falando de esporte com aquele sorriso eterno dele. Maravilhoso mesmo. O Cid veio muitas vezes aqui, muitas. Ele veio. O Cid, quando eu trabalhava com ele, veja, é um choque. O Cid tinha muito mais idade do que eu. Era uma diferença grande. Mas eu, antes de sucedê-lo, digamos assim, no JN, eu tive a oportunidade de apresentar o Jornal Nacional ao lado do Cid Moreira em caráter interino, substituindo o Chapelin, por exemplo. E eu era muito moleque, eu ficava muito nervoso e muito emocionado de estar ao lado do Cid Moreira. E eu tenho uma forma muito própria de me livrar do meu nervosismo, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou sacolejando ao som dessas músicas. Eu estou fingindo costume. E lá ao lado do Cid, eu ficava brincando com ele o tempo todo. E o Cid gostava muito de trabalhar comigo. E eu guardei uma frase que ele disse para mim uma vez, ele rindo de alguma bobagem que eu falei no intervalo do jornal. Ele disse, você é gaiato. Você não esquece uma coisa dessas, né? Fui colega de faculdade do Marcelo Rubens Paiva. Foi? Eu conheci Eunice Paiva. Uau. Eu frequentei a casa do Marcelo para fazer trabalhos de faculdade. Nós somos contemporâneos na Escola de Comunicações e Artes da USP, em 82. Em 82 foi o nosso primeiro ano. Eu conheci Eunice em 1982. O filme é incrível. Quem não viu ainda deveria fazer isso o quanto antes, porque é sério, o candidato, inclusive, a ser premiado. Eu não gosto de ver filme depois que já ganhou o Oscar. Eu prefiro ver antes, para poder torcer. Pode dizer que você comprou na planta. Parabéns. Obrigado. Para falar assim, eu antes do Oscar, eu já... O Bonner, de bancada, né? Você praticamente fez todos os que, inclusive, existem hoje, né? Eu entrei na Globo em... Desculpa, gente. 1986. Aí eu fiz um jornal que não existe mais, era o SPTV terceira edição, como titular, depois a segunda edição, depois o Globo Rural, depois o Fantástico, o Jornal da Globo, o Jornal Hoje e o Jornal Nacional. Eu fui titular desses programas por variados períodos, mas eu apresentei diversos outros telejornais em caráter interino. Eu fiz muita coisa na Globo, os Bom Dias do Rio, de São Paulo, Bom Dia Brasil. Eu só não fiz Globo Repórter, eu acho, até hoje. Mas sempre dá tempo de inventar alguma coisa. Claro, nunca é tarde para. Vamos ver, então, algumas coisas que você fez aqui na tela. Boa noite. Um consumidor pagou 50 mil cruzados de AGE para receber um carro de consórcio. O caso foi parar na DECOM agora à noite, mas quem recebeu o AGE continua livre. Bom dia. A semana que passou trouxe a confirmação de uma notícia que está abalando o comércio de grãos em todo o mundo. Um grupo ecologista mexicano protestou hoje contra o assassinato do ecologista Chico Mendes. O candidato do PRN, Fernando Collor, admite ser o presidente da transição do presidencialismo para o parlamentarismo. São Paulo convive com um trânsito aéreo intenso. São mais de 15 mil pousos e decolagens por mês. A acusação de desvio de dinheiro leva banqueiros para a cadeia. A obra de Roberto Marinho partiu de um ideal dele, mas só pôde ser concretizada porque foi o resultado de uma aliança entre jornalistas, artistas, escritores, profissionais da cultura e o povo brasileiro. Não somente preservar, mas ampliar essa obra é o nosso compromisso, e ela será ampliada, não apenas porque este é o nosso desejo, mas porque pretendemos manter intacta esta aliança que a originou. Esta é a nossa intenção, esta é a nossa determinação. Este é o nosso compromisso. Eu vou concluir. Assinam a carta Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto Marinho. É muito comum se ouvir que os números falam por si. Mas também é verdade que eles não dizem tudo.
500 mil vidas brasileiras perdidas na pandemia significam milhões de pessoas enlutadas pela ausência de um parente ou de um amigo. Milhões. A partir de hoje, o desastre que os brasileiros viram se avolumando no Rio Grande do Sul passa a ser apresentado pelo Jornal Nacional aqui, onde os fatos estão se desenrolando. Esse é um dos maiores perigos para as embarcações que transitam agora em Porto Alegre. É um carro submerso. Você vê que só tem um pedacinho dele aparecendo em cima. O cartório da Sé, em São Paulo, corrigiu a certidão de óbito de Rubens Paiva. Ainda Estou Aqui recebe 3 indicações ao Oscar. Muita coisa, muita coisa.